Quando eu me converti de verdade, verdadeiramente, eu lembro até hoje, eu tava ouvindo uma pregação no fone de ouvido e eu tava dentro de um ônibus indo pro trabalho. E o Senhor se revelou ali pra mim naquele momento. Eu tava de pé, o ônibus tava lotado e parece que caíram escamas dos meus olhos, parece que eu tinha uma venda nos meus olhos e assim, caiu ali naquela hora. E eu entendi qual é a grandiosidade do Senhor, a majestade do Senhor Deus, a glória de Deus e a minha pequenez, e a minha insignificância e o pior, o meu pecado. E aí, tem duas passagens, na verdade 3 passagens que eu li, não sei se eu li antes ou se eu li depois, ou se veio na minha cabeça e eu dentro do ônibus não conseguia procurar muito, né? No caso, eu tava segurando lá as barras de ferro pra me segurar, né? Porque o ônibus tava em movimento. Mas me veio essas passagens. Não lembro se foi antes ou se foi depois. Gente, assim, a minha fase de conhecimento, o meu caminho no Evangelho, eu fui descobrindo aos poucos quem era o Senhor. E eu só descobri mesmo, assim, na intimidade com o Senhor, dentro do meu quarto, dentro da minha cabeça, da minha mente, do meu coração. E lendo a Bíblia. Só lendo a Bíblia. Logicamente com uma orientação, né? Tipo, eu procurava mensagens bíblicas. Aqui eu esqueci de acrescentar no vídeo. No dia que o Senhor se revelou pra mim, no dia que eu realmente entendi quem era Deus na minha vida e quem eu era, eu caí em choro dentro do ônibus. Assim, segurando lá em cima e chorando. Eu chorava igual um bebê. E todo mundo ali que tava do meu lado não entendia. Teve 1 ou 2 pessoas que me perguntou: moça, você tá tudo bem? Mas eu só sabia chorar. Chorava. Porque eu olhava pro meu pecado, eu olhava pra minha carnalidade, eu olhava pra todo o meu passado e eu não me sentia nem um pouco digna de estar viva ali. Porque ali eu enxerguei quem Deus era e quem eu era. E aí eu comecei a chorar muito. Mas enfim, eu vou ler essas passagens pra vocês e vocês... espero que Deus toque o coração de vocês, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela cumpre o propósito na qual ela foi preparada. Bom, vamos começar aqui com Isaías 40, 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Palmos de mão, tá, gente? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana ou outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Quem o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis ao Senhor Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentares para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos.
É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz cair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só delas vem a faltar. As estrelas aqui ele está falando, tá? Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Deus, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Tem mais uma parte aqui que eu quero falar para vocês, tem mais uma passagem onde, onde o Senhor fala de si mesmo. Tem muitas outras passagens na Bíblia, mas essas três, elas me quebraram. Elas me quebraram de verdade. Aí tem uma passagem que se encontra em Jó 38. Depois de todas as coisas que Jó passou, porque Satanás foi lá e quis acabar com a vida de Jó, e Deus permitiu que ele tirasse tudo que Jó tinha: dinheiro, bens, reputação, inclusive a saúde dele, só que não matou ele. Depois que Jó estava lá se lamentando pela situação em que ele estava, ele fala com Deus, ele pede a Deus justiça. Minha filha tá aqui. Não é pra mexer nisso daí. Bom, vamos lá, vamos continuar. Bom, Deus, ele finalmente se apresenta para Jó, ele fala com Jó. Depois de Jó tanto se lamentar pela sua própria situação e pela sua própria desgraça, porque realmente ele passou por maus bocados, ele perdeu tudo: dinheiro, família, saúde, bens, propriedade. E aí Deus se apresenta para Jó, Deus fala com Jó. E olha só o que diz a palavra do Senhor. Jó 38, de 1 até... Aí você pega o rumo e vai. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como um homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tem conhecimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as tuas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu a madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhes pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui lhe quebrarás o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordens à madrugada? Ou fizeste a alva a saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Caso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou vistes essas portas na região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me, se sabes. É Deus aqui falando com Jó.
Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Deus estava botando Jó no lugar dele, né, gente? E a mim também, né? Tem uma parte aqui que Deus fala com Jó que eu falo, ai, doeu. Então, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem e te perguntarei, e tu me responderás: acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tem braços como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira, e atenta para todo o soberbo e abate-o. Olha para o soberbo e humilha ele, calca os pés dos perversos no seu lugar, cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Tipo, mata os seus inimigos. É muita coisa. Eu achei que eu poderia ler, mas é muita coisa. Mas tem uma parte aqui que é, assim, surreal. Ai, cadê? Podes tu, com um anzol, apanhar um crocodilo e lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco e furar-lhe as bochechas como um gancho? Acaso te fará muitas súplicas ou te falará palavras brandas? Ele fará acordo contigo? Isso ele está perguntando para nós também, gente. Deus vem e nos pergunta: você pode, por acaso, sair na mão com um leão, um crocodilo ou um hipopótamo? Aí tem uma passagem em Salmos 24 também que fala um pouco de quem é o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor, da sua salvação. Tal é a geração os que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Tem uma outra passagem também, só que eu não vou ler agora, porque é muita coisa, gente. Existe uma outra passagem, é um salmo também, que fala assim: os céus revelam a glória do Senhor. E aí, você pode adotar o método científico. Qual que é o método científico? O método da observação. Você pode, com certeza você pode questionar ao Senhor e questionar a igreja dele, que Deus não existe, que o ser humano é falho, que a igreja é incompetente em várias áreas, que muitos pastores já pecaram, que muitas pessoas cristãs já pecaram, que, enfim, você pode falar muito mal, mas de Deus você não pode falar mal. De Deus não. Cara, Deus é maravilhoso. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E aí, se você quiser conhecer o Senhor, basta que você observe. Pelo método científico, eu tô te falando. Observa a natureza. Observa a natureza e você vai ver a glória do Senhor. Todos os dias, marque esse horário. Exatamente às 5h35. Nesse horário, você vai fazer o seguinte. Você vai parar tudo que você estiver fazendo. Coloca até um alarme. E vai para uma janela. Esteja num lugar bem alto. Vai para uma janela. Todo santo dia tem um espetáculo do pôr do sol para você observar.
Não só isso, olha, se você quiser também, o nascer do sol também é muito bonito, principalmente quando você está num lugar muito arborizado, porque além de você acompanhar o espetáculo de Deus, que é o nascer do sol, você ainda vai acompanhar os passarinhos cantando. Não tem muito o que te falar. Vai para a beira de uma cachoeira, observa a cachoeira, veja se a água para de correr. Eu já citei esse exemplo aqui nesse canal. É impressionante como Deus ele se atenta tanto aos detalhes. Se você começar a pesquisar um pouco sobre genética, sobre células, sobre as peculiaridades da nossa criação, do nosso corpo humano, você vai ver a bizarrice de complexidade que existe, até mesmo num único fio de cabelo da sua cabeça. E a sua digital, então? Você já percebeu que você não tem uma digital igual a outra? E detalhe, não existe ninguém na face da Terra que tenha tido a mesma digital que você. A não ser talvez que você seja gêmeo idêntico, né? Aí eu já não é do meu conhecimento também, não sei. Mas assim, você consegue compreender a complexidade da criação do Senhor? É bizarro. Existem cientistas que falam que o carimbo de Deus está até mesmo nos átomos e nos cromossomos genéticos de cada ser humano. Dizem que o carimbo de Deus, a digital do Senhor, está em todo lugar. Então basta que você observe tudo que foi criado por Deus. Vai no mar. Observa as areias da praia. Observa a complexidade da natureza. Você pode ter certeza absoluta que a Terra não foi criada por acaso. Há muito tempo se estuda e se procura e se busca vida em outro planeta. Pesquisa. Começa a pesquisar. Baixa aí o ChatGPT no seu celular e pesquisa. Veja se existe algum outro planeta habitável, algum outro tipo de vida em algum outro planeta. E olha aqui, ó. Os estudos para se sair desse planeta já começaram há muito tempo atrás. Tanto que dizem que o homem já pisou na Lua. Já foi para, sei lá, já orbitou vários outros planetas. Mas veja se conseguiram pousar. Veja se conseguiram habitar ou colocar uma barraquinha em Saturno, Marte, Júpiter. Veja se tem lote sendo vendido na Lua e se alguém já está lá morando. Veja. Pesquise, veja se é possível. A complexidade da criação divina do Senhor Deus em cima do nosso planeta, o planeta Terra, é bizarramente complexo. Complexo e único. Único. Eu não conheço muito de astrofísica, astronomia. Tô aprendendo agora um pouco a me interessar por esse assunto, mas eu tenho certeza absoluta que não tem um outro lugar habitável nessa galáxia, enfim. Mesmo porque é só aqui que existe vida. Vida abundante. Biomas, ecossistemas, pessoas de carne e osso, de várias genéticas, várias descendências, vários aspectos de cada raça, cada nação. E ainda por cima tem as diferenças de linguagem. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu não tô aqui para responder a pergunta principal do vídeo, né? Quem é Deus? Deus existe? Não tô aqui para responder, porque eu tenho certeza absoluta que Ele existe. Ele está em todo lugar, Ele tá aqui do meu lado. Ele tá aí do seu lado. Ele se apresenta, ele se revela, ele acolhe, ele sustenta todo aquele que se permitir ver ele e que pedir e que buscar. Falar assim: Deus, o Senhor tá aí? Eu sei que o Senhor tá aí. Então se revela pra mim. Deixa eu te sentir. Eu tenho essa certeza absoluta dentro do meu coração de todas as orações que eu fiz. Sejam aquelas na beira da pia, de
todas as orações, que eu fiz, que eu tenho a consciência, né, que eu tinha a consciência, que eu observava a resposta do Senhor. Ou Ele me deixava, ou Ele me consolava e não me dava resposta, ou Ele me dava a resposta. A resposta vinha de bate-pronto, talvez no mesmo dia. Já tive momentos em que Ele respondeu, tipo, dentro de 1 hora. Coisa de 5, 10 minutos. Ele veio com a resposta. Basta você estar atento. Basta você querer enxergar também, né? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe quem Ele é. Ele sabe exatamente quem Ele é. Quem Ele pode fazer viver e fazer morrer. Então, Ele escolhe. Além dele ter criado o mundo inteiro, conhecer o mundo inteiro, estar em todo lugar. Ah, mas eu não vejo. Vai caçar sapinho, vai. Você não precisa ver. Você precisa sentir. Você precisa saber que Ele existe. E é justamente essa é a parte que realmente a gente não conhece de Deus. Porque Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Ele é onipotente porque Ele pode tudo. Ele é onisciente porque Ele sabe tudo. Ele é onipresente porque Ele está em todo lugar. Então se achegue ao Senhor, busque ao Senhor. Você foi criado por Deus. Existe uma passagem na Bíblia que fala assim: por acaso, o vaso pode reclamar com o oleiro? Ah, você me fez assim, você me fez assado. Essa é a analogia que a Bíblia faz com a criatura, a criação e o Criador. E, enfim, Deus é o Todo-Poderoso. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha, deixa o seu like, deixa também um comentário se essa palavra falou com você. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela sempre cumpre o propósito na qual ela foi gerada. E nós não podemos nos esquecer que a palavra de Deus, ela vem do próprio Senhor. Ela foi inspirada pelo próprio Senhor Deus, Criador dos céus, da terra, de tudo que a gente conhece, gente. Ele é o Criador de todo o mundo. E, bom, espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração. Meu nome é Sandy, eu criei esse canal aqui porque eu quero falar do Senhor. E basicamente esse canal é para a glória do Senhor Jesus. Qual é o propósito desse canal? De verdade, eu não sei, mas eu espero que o Senhor faça a vontade dele. Tudo que Ele quiser pra mim, pra minha família, eu tenho certeza que eu ainda não sei qual é o futuro desse canal, mas eu tenho certeza que o Senhor vai fazer a vontade dele, independente do que eu faça, independente do quanto eu fale errado, ou independente do quanto eu seja ignorante nessa parte. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer a vontade dele. E este canal vai ser uma ferramenta. Muitas pessoas, eu tenho muita fé que muitas pessoas vão conhecer o Senhor Deus através desse canal. Hoje eu não sei, tem muito pouco de visualização, mas eu creio muito em Deus que um dia vai ter muitas visualizações e vai ajudar a muitas pessoas a buscarem o nome do Senhor Jesus. É para a glória dele e para que a vontade dele seja feita. Então é isso. Tchau, até o próximo.